Olá, pessoal. Estamos aqui nessa comemoração dos 50 anos da ACAP, nessa série de ACAPcasts que estamos gravando sobre a reforma tributária. Esse episódio falando especificamente sobre a reforma tributária e os impactos dela nas empresas do Simples Nacional. Estou aqui, sou Érica, diretora da ACAP, juntamente com Nalma, para a gente conduzir e ter esse bate-papo aqui com nossos convidados. Estamos recebendo aqui Matheus Souza, contador de formação, faz parte da equipe do Fisco da Prefeitura de Caruaru. Bem-vindo, Matheus. Prazer estar aqui, né, com os colegas, falando sobre esse assunto que é a reforma tributária, esse assunto de grande importância para todos nós. Espero agregar um pouquinho com a minha experiência no nosso debate. Que também está conosco o professor Israel Ferreira, nosso parceiro há muito tempo, professor, consultor e especialista também em reforma tributária, né? Está aqui junto com a gente. Seja bem-vindo, professor. Ok, eu agradeço o convite e realmente nós estamos aqui numa hora que eu acho que é fundamental para falar sobre reforma, principalmente do Simples Nacional, né? Então, para mim é um prazer, vamos fazer assim, tentar esclarecer o que tem muitas dúvidas ainda sobre o Simples, né, na reforma, e a gente vai tentar aqui conversar para tentar tirar essas dúvidas, né, pessoal. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a reforma tributária e o impacto dele nas empresas do Simples Nacional. Como vocês têm acompanhado as mudanças da reforma tributária e as dúvidas das empresas do Simples? Olha, eu, como estou andando muito, né, por aí com os contadores, né, eu acho que quem mais está sentindo é o próprio contador. Os empresários, quando a gente fala com os contadores, se pergunta o que é que os empresários, eles dizem assim, olha, os empresários estão ainda perdidos, não sabem, é a gente que está tentando aprender para passar para eles. Então, as maiores dúvidas eu acho que é dos próprios contadores. Os empresários não sabem ainda o que vem na realidade. Eles estão esperando, talvez, que os contadores digam para eles, né? Na realidade, é mais isso. Os contadores estão preocupados como vai agir a partir de 27. E o que é que a gente fica assim na dúvida e quando a gente orienta o cliente, a gente diz para ele que a reforma tributária já está em curso, né? Por mais que a gente diga que 2026 é um ano teste, é um ano de transição, mas com tanta legislação que uma hora diz que vai, outra hora diz que não vai, a gente acaba ficando um pouco descredenciado, né? Com descredenciabilidade sem credibilidade com nossos clientes por conta disso. Muitos ainda, por mais que tudo já está tudo muito encaminhado, né? A gente já tem aí a resolução que já implementou, já está em vigor a exigência do IBS e CBS nos destaques das empresas do regime normal. Mas como não existe ainda a penalidade, né, definida, a gente fica, eles ainda acham que não vai vingar. Ainda hoje já escutei isso que não, em 2027 ainda eles não vão conseguir. O que é que o senhor acha? Já só, eu estava conversando aqui antes, aqui em off, eles dependem muito também dos sistemas que auxiliam eles. Então, muitos sistemas ainda não têm como colocar a classificação, está deixando para a última hora. Então, o contador não pode fazer nada, o empresário às vezes não pode fazer nada. E, assim, pode ser que eles sejam punidos por isso, né? Eles estão esperando o sistema, então, às vezes ele mesmo não está indo buscar, porque é o ano de teste, é o ano de colocar o código de classificação tributária, é agora. Em janeiro já é para operacionalizar. E se não tiver, pode ser que venha uma punição para eles. Não é bom esperar, não é bom esperar, é melhor começar a fazer. Porque a gente não sabe, né? Nós estamos em ano de eleição. A gente não sabe quem é que veio, como é que veio. Eu conversei com os advogados lá, os tributaristas, e perguntei, poderia adiar a entrada da CBS? Ele disse, Israel, é muito difícil. Tem que mudar a Constituição. Não é só a lei complementar. Ela foi autorizada na Constituição para 27. E não dá tempo fazer isso. Então ela vai ter que entrar. Ela Vai ter que entrar. vai entrar mesmo. E se você não estiver preparado,
você pode ser punido. Não é nada. Então, os empresários têm que correr atrás também, né? E ajudar os contadores a ajudar eles. Senão vai ficar realmente difícil. Janeiro. Vocês acham que é correto dizer que com a reforma tributária o Simples Nacional tende a desaparecer? Olha, hoje tive uma pessoa dizendo, eu estava fazendo um treinamento hoje de manhã sobre o Simples Nacional para São Luís, no Maranhão, uma live. E um disse, isso aí é para acabar com o Simples. Bom, pode não acabar, mas que reduz bastante o Simples, pode reduzir. Por quê? Porque você tira um tributo que hoje está no modelo simplificado e que pode ir para um modelo operacional normal. Você pode ficar muito parecido com o lucro presumido. A CBS, o IBS, se você for para o híbrido, tirar do Simples, você fica praticamente uma empresa do lucro presumido. Praticamente. Vai ter muita diferença. E você vê, o limite do Simples Nacional é 4.800. As empresas do lucro presumido, que são majoradas, é a partir de 5 bilhões. É muito próximo essa diferença. Então, se o governo tem a ambição de tributar mais, ele pode forçar exatamente sair do Simples, o presumido. Depois de 5 milhões já há uma majoração de 10%. E para eles é ótimo. Pode ser que esse seja o pensamento deles. Ó, vou forçar ele sair do Simples, chega lá, presumido. Depois de 5 milhões, o presumido já está majorado em 10% na base de cálculo. 200 mil de diferença. A arrecadação já eleva fácil, Entendeu? fácil, Assim, né? Sem forçar muita E a coisa. empresa do Simples vai ficar parecida com o lucro presumido. Porque vai ficar imposto de renda, contribuição e CPP praticamente dentro do Simples. Então, de forma simplificada, ele continua existindo, mas dentro de uma lógica diferente. Isso. A tributação, só complementando o que o professor falou, a gente vive num período de alíquota teste, né, agora 26, e os contadores, os profissionais em geral, advogado, tributarista, que vão se destacar são aqueles que saírem na frente, vamos dizer assim, com a reforma, pegando seus clientes e vendo como se encaixar melhor. A reforma tributária ela vai durar cerca de 50 anos, mas ela já está batendo na porta, porque era uma coisa que, desde quando a gente estudava lá atrás, e assim, existe um modelo de IVA, uma reforma, mas sempre dizia, não, lá na frente, e do nada, de uma hora para outra, 2023, batendo na porta, reforma tributária. Então, quem se qualificar, quem for atrás, o contador que for proativo, né, o advogado que for proativo, e conseguir, vamos dizer assim, remar contra a maré, que está todo mundo perdido. Mas se você conseguir correr atrás, se especializar, você vai ganhar não só a questão financeira, mas o reconhecimento e ter um profissionalismo maior em relação ao Simples Nacional. Acredito que não vai acabar porque a própria Constituição ela traz, né, que o governo, o Estado como um todo, tem que prover mecanismos de facilitação para as pequenas e médias empresas. Então, o Simples Nacional ele é constitucional, acredito que não vai acabar. Porém, ele perde um pouco do seu poder de fogo, né, com a reforma. E aí a gente vai lidar um pouquinho mais na frente, mas o contador ele tem um papel crucial nessa parte de saber se vai ser melhor tributar por dentro ou por fora. Como o professor falou, o limite do Simples, 4.800.000. Para o lucro presumido é um pulinho. Então, vai ser muito do contador e, evidentemente, do empresário ter essa cabeça e dizer assim, vamos sentar e vamos ver o que a gente vai fazer da empresa. Por quê? Se jogar só para o contador, não vai resolver. Se jogar só para o advogado, não vai resolver. Se jogar só para o empresário, não vai resolver. Então, todo mundo tem que dar as mãos de mãos juntos, né? para conseguir sobreviver, porque a gente vive no Brasil que a tributação é muito alta. Então, se a gente não usar da elisão fiscal, infelizmente, muitas empresas vão quebrar. E o que a gente vem batendo nessa tecla, nessa série de episódios que a gente já fez, é justamente isso. A reforma tributária não é só sobre a contabilidade, né? É muito sobre gestão. Então, essa decisão em conjunto, como você falou, Matheus, de pegar na mão o advogado, o contador, o gestor, né? Para tomar decisões realmente com base, né? Uma base mais sólida. E aqui eu até digo assim que o contador, muita gente, o contador vai se acabar. Pelo contrário, o contador agora vai conseguir, eu acredito,
atuar como contador realmente, né? Auxiliando na gestão, nas tomadas de decisão, que esse é o nosso papel. Hoje, muitas vezes, a gente acaba trabalhando como Um guarda-livros. um guarda-livros, Só tá ali para emitir um funcionário o boleto. do fisco só para mandar o gerador de guia, né? Mas eu acredito que a reforma tributária vem para mudar a forma como nossa profissão atua também. E trazer o papel que o contador tem que ter. Eu lembro na época de faculdade, o professor dizia assim, gente, os contadores sempre tiveram a ideia de serem guarda-livros. E eu estou treinando vocês, eu estou educando vocês para que vocês não sejam assim. Vocês sejam verdadeiros gestores do patrimônio, seja da sua empresa, seja dos seus clientes. Então você está ali para educar os clientes e tratar de acordo com a lei, gerindo, não só emitindo um boleto, apertando o botão, entregando uma guia e recebendo um horário. Isso aí já passou. O contador que é assim, infelizmente, vai estar fora do mercado. Então a reforma tributária ela vem com esse intuito de engrandecer as pessoas que têm essa visão de gestão, seja empresário, advogado, contador e demais profissionais, né, nessa parte. Minha leitura é de que a reforma tributária vai fazer o contador realmente ser contador. E o contador de gerar relatório, de fazer balanço, de fazer DRE e todas as demonstrações contábeis que a gente tanto estuda, né, nas faculdades e que muitas vezes, por conta de tanta obrigação acessória que a gente não tem tempo de se dedicar à contabilidade de fato. E nós temos uma contabilidade, como a gente estava falando, de normas brasileiras de contabilidade, internacionalizada, como se a gente fosse um monte de sociedades anônimas, um monte de, né, muito robusta, mas que na prática ela não funciona. Porque o que do médio para pequeno é fazer DAF, é fazer DAIS. Tá? Então assim, a gente chega lá, não, a contabilidade vai um sistema de informação que vai dar informação para tomar decisão. Bonito. Eu digo isso. Teoricamente funciona lindo. Lá na Católica, olha, é tomar decisão. Mas na prática, os meninos olham para mim assim, o professor lá no escritório, eu só faço emitir nota e fazer DAIS. Não faço nada disso, não. É uma realidade. É realidade. E assim, para quem gosta, desculpa, Matheus, para quem gosta da contabilidade, é frustrante. Demais. É frustrante. Demais. É frustrante. A gente teve um caso agora há pouco lá no escritório de um cliente que alugou um bem para colocar o negócio dele e vai fazer uma reforma, né? Vai fazer uma reforma e vai gastar um valor substancial. Aí, assim, mas o senhor vai fazer essa reforma e ele queria botar isso como despesa da empresa. Eu digo, não, mas isso aí não é despesa. Isso aí é benfeitoria em bens de terceiro. Vai buscar longe. Aí ele foi e disse, e como é que... Aí eu fui para a ponta do lápis. Se o senhor alugar assim, vai ser assim. Se o senhor alugar assado, vai ser assado. Mostrei para ele todos os prós e contras. A gente fica feliz, menino, de negócio aquele. Aí ele disse, não, então eu vou falar com o proprietário do imóvel para fazer desse jeito, porque a gente sai ganhando dos dois lados. É bonito quando a gente vê um cliente escutando a nossa opinião, porque realmente a gente estuda, a gente procura saber, né, todas as possibilidades que existem para aquele tipo de atividade, para aquele tipo de negócio, mas muitas vezes a gente, quando chega para a gente, já está decidido, exato. E tirar um pouco da cultura, né, só interrompendo o professor, rapidinho, tirar um pouco da cultura que é tipo assim, eu tenho que ter um contador. Eu não posso fazer minha empresa aqui, vender meu negócio sem contador, porque é um custo. Não. Você ter um contador, um bom contador é um investimento. Quantas vezes a gente não se deparou com um cliente que vende outra contabilidade e vem tudo bagunçado? Vem tudo bagunçado, vem aquela agonia, dizer assim, não, eu pagava lá e ele dizia que estava tudo certo, emitia o boleto, eu pagava tudo certinho. Mas quando você vai ver o que era feito, era para você cobrar o dobro, muitas vezes, pelo trabalho que vai dar. E quando ele chega na sua mão para você fazer aquela contabilidade, que passa alguns meses, que você arruma a casa, aí realmente ele vê qual o sentido de um bom contador. De um bom contador. Inclusive para o Simples Nacional. O pessoal pensa que o Simples Nacional não precisa de contador, que é aquela besteirinha. Ele não sabe a importância que tem a contabilidade para ajudar ele nas decisões dele. Ele não quer, ele quer só o DAS para pagar. Só quer o DAS. E aí eu acho que com a reforma tributária e essa opção do regime híbrido, o controle do Simples Nacional vai precisar ser bem mais aprofundado, né? Mais delicado, mais detalhado, a gente ter aquela visão realmente do que ele compra, despesa que muitas vezes ele tem, não compra
não compra com nota. E aí, se ele migra para o sistema híbrido, vai ter um acompanhamento melhor. Acredito que ele se organiza melhor, as empresas do Simples tendem a se organizar. Aí a gente e ter tá essa num contabilidade. país que as empresas do Simples juntas, né? ME e EPP, não considerando as de médio e grande porte, totalizam cerca de 93 a 95% das empresas abertas no Brasil. Então você vê a gama de empresas que são desses enquadramentos. Então, assim, a gente precisa de profissionais que consigam lidar com essa massa, porque cerca de 5% são as de médio e grande porte. Todo mundo na reforma fala, não, empresa A vai ser prejudicada, pode sair do Brasil, empresa B pode sair. A gente sabe que, evidentemente, traz mais manufatura, traz mais empregos, mas a grande massa, os 93 a 95%, são empresas de MEI, média e pequeno porte. Então a gente tem que ter essa noção de que enquanto muita gente fala sobre as de grande porte, a gente tem que se concentrar nos 93, 95%, que são as empresas menores. Sabe? Na realidade, a reforma, no geral, não muda o Simples, né? Mas dá uma opção da empresa do Simples fazer abertura para calcular o IBS fora do Simples. Ele diz, o Simples permanece. Os anexos do Simples novos, que está na Lei Complementar de 214, é o mesmo, não muda nada. Muda o quê? 27 tem uma coluna que é PIS e o percentual que vai para o PIS. Uma coluna que é COFINS e o percentual. Essas duas colunas saem e entra uma coluna CBS, juntando os dois. Para quem vai fazer o DAS não muda nada. Agora, se a empresa, ela é, na realidade, uma empresa que vende para outras empresas, aí já é o primeiro ponto de se observar. Meu cliente é pessoa jurídica, ponto. Tá? Então, pode ser que eles queiram crédito. Tá? Outro, meu custo, minha entrada é alta, eu preciso de nota para fazer a entrada alta, porque como é um IVA, você paga pela diferença. Sim. Então, assim, se eu compro por 10 e tomaria crédito de 10, não toma porque a mão de obra não entra, né? Mas se eu compro por 10 e tomo crédito de 10 e vendo por 15, eu pago sobre 5. Mas se eu compro crédito de 7, eu pago sobre 7. Sobre 8. Então, assim, essa entrada é o segundo ponto a olhar. Eu tenho grandes insumos para tomar crédito, é outro ponto a se olhar para sair, para tirar o IBS. Né? Quem são meus clientes, quais são meus insumos, minha margem de lucro do produto, quanto menor a margem, melhor dentro do Simples, quanto maior a margem, né? Então, exato. Aí você, aliás, o contrário, quanto menor a margem fora, assim, quanto maior a margem dentro do Simples, que a alíquota é fixa. Isso. Então, tudo tem que ser observado para você dizer, olha, eu acho que tua empresa é melhor cair, botar fora do Simples. Sim. E botar o CBS na regular. Mas tem um problema. Eu perguntei hoje aos meninos de lá, as nossas empresas do Simples estão preparadas para tomar crédito? Ela está preparada para tudo comprar com nota, que vem com IBS, CBS para tomar crédito? Será que ela está preparada para isso? É uma mudança cultural, Sim, que a gente não tem essa cultura de pegar nota. E quando eu pedir nota do outro, eu compro do Simples, a outra tem que tirar nota, a outra quiser, eu vou fazer uma bola de neve pedindo nota. E sem falar que não é simplesmente comprar e vou ter aquele crédito. Eu tenho que comprar de uma empresa que forneça o crédito. Que também esteja ou no híbrido ou fora do Simples, né? Não é só comprar de qualquer um. Então vai ter que fazer essa pesquisa de fornecedor também. De fornecedor. Clientes e fornecedor. Desmistificando um pouquinho dessa questão que a gente ouve muito falar, tipo assim, quem for do Simples não vai conseguir mais dar crédito. Tirando isso, a gente pode deixar isso aí cair por terra, porque é o seguinte, no regime híbrido, a gente vai ter o cálculo por dentro e por fora do DAS. O cálculo por dentro, como o professor disse, continua a mesma coisa. A diferença vai ser a nomenclatura. PIS e COFINS se torna CBS, ISS e ICMS se torna IBS. Quem vai para o regime por fora, vai apurar IBS e CBS por fora, o resto dentro do DAS. A diferença é que, quando você comprar de uma empresa, por exemplo, do Simples, que apura por fora, você vai se creditar do valor cheio. Vamos dizer. Já quando é do Simples, pelo valor por dentro, não é que não vá se creditar. Vai mas não a alíquota reduzidinha, é isso. Então, muita gente diz assim, eu não vou comprar mais do Simples, porque eu não vou me creditar. Peraí, vamos ver. Depende, tem que fazer conta. Tudo vai ter que ir para a ponta do lado. Aí, às vezes, o que é que vai acontecer? Olha,
aquela empresa está fora do Simples, ou está no Simples com o IBS por fora, meu crédito é cheio. Você está me dando crédito pequeno, você tem condições de baixar o preço? É Vai isso. ter negociado. E aí ser vai ter negociado. as Né? questões comerciais. Exatamente. Comerciais também. Aí é a questão do preço. E aí entra quem? Será? O contador. É, O contador exatamente. que vai ser o gestor contábil. Evidentemente, vai ter o empresário vai dar um aval se quer ou não, mas a gente, como bons contadores, vamos estar aí Nesse educando, auxílio né? Educando da e formação de orientando. preço, né? O que acontece cálculo hoje? de custo. Veja o que aconteceu do IBS, CBS para o que era hoje. A empresa de lucro real, que faz o regime PIS/COFINS não cumulativo, quando ela compra do Simples, ela tem 9,25. Ela tem crédito cheio. Por quê? Porque o Congresso, naquela época, entendeu que era assim melhor para o Simples. Porque houve discussão, que a empresa do Simples ia perder, terminaram dando crédito cheio. Nesse novo Congresso, não se conseguiu. Não bateu o pé, não. É o crédito que está dentro do Simples. Aí deram essa opção, coloca por fora. Mas na hora que você coloca por fora, como ele mesmo falou, na Constituição diz que os micro e pequenos empresários têm que ter tratamento diferenciado. E esse tratamento por fora não é diferenciado. Não é diferenciado. Diminuíram, tá? Porque quando eu coloco o regime regular, eu quebro o tratamento diferenciado da microempresa. Sim. Ou seja, Isso. eu não vou ter tratamento diferenciado. Vou ficar com imposto de renda, contribuição social e CPP diferenciado. De 8 eu caio para 3. E Os principais vão estar por fora. Fora. Os que pesam. Os que não pesam ficaram lá. Entendeu? aí você pega empresas de ramos como farmácia, autopeças, que hoje a gente tem o PIS/COFINS monofásico e a partir de 1/1/2027 morreu o monofásico. É outra coisa. Outra coisa Como se não pensar. migrar? Outra coisa se pensar. Eu estou com as planilhas que eu estou fazendo esse treinamento de Simples, estou com as planilhas. Quando você faz uma comparação do Simples, comércio, e botando o CBS fora do Simples, a comparação é cheia. Mas não pode ser. Eu tenho 100 mil de faturado, 100 mil. Aqui fora os 100 mil muda. Porque pode ter alíquota zero, pode, né? Porque hoje, quando eu estou dentro do Simples, eu pago arroz e feijão, eu pago Simples. Mas fora é zero. Tem a mesma coisa. Vai ter a cesta básica também, do Sim. CBS e CBS. Quando eu tiro o CBS para fora do Simples, vai ter zero. Os monofásicos que era zero, deixa de ser monofásico, vai ter tributação. Tem uma mudança fora. Então, o que é feito de presumido, de benefício fora do Simples, não serve para o Simples. Serve para CBS e CBS. Aí nós temos a alíquota reduzida de 30, de 40, de 60, alíquota zero. Isso só fora do Simples. Então, quando a gente vai fazer a comparação, a gente tira do Simples para fazer a comparação, a gente tem que saber fora onde está enquadrado o produto, onde está enquadrado o serviço. Não é simples fazer logo. Então, isso pesa também. Porque aí, no caso, o Simples Nacional perde os benefícios. Perde o benefício. Exatamente. E aí você chegar para, por exemplo, quem vende geralmente mercadoria vai sentir, evidentemente, o aumento, porque agora vai pagar, entre aspas, o ISS também, né, no valor que vai ser o só. Mas a principal preocupação dos entes como um todo são os prestadores de serviço. Porque hoje se paga, no máximo, 5% em cima do valor. Quando é do Simples Nacional, isso aí reduz, evidentemente. Mas no máximo, se você não tiver do Simples, se você for uma pessoa física que presta serviço, 5%. Só que você vai pular de 5% para cerca, estima-se, 27%. Isso aí é uma coisa grosseira, que se você não for para a ponta do lado, você vai pagar para trabalhar. Por quê? Se você contrata um pedreiro para sua casa, ele cobra R$1.000, ele não vai poder mais cobrar R$1.000. Ele vai ter que incluir, no mínimo, 28%. Então, você vai pagar R$1.300 no mesmo serviço. Então, a gente, como município, fica muito preocupado com isso, porque como é um imposto municipal, e agora vai ser federal, evidentemente, mas vai afetar a nossa população, os nossos prestadores de serviço. Sim. Que antes só pagava 5 e agora vai ter que pagar o triplo aí. É uma carga muito alta para Alta. serviço. Para serviço vai ter uma mudança muito drástica. E aí, mesmo com a redução, Isso. nossa área é 30%, né? 30%, Sim. Na área de saúde é 60%. Eu tenho a planilha que faz a comparação na nossa área. Mesmo com os 30% a gente não chega. Porque a gente não tem custo para dar crédito. Não tem. O nosso profissionais liberais, a gente ainda está bom porque a gente é anexo 3 no Simples. Sim. Os outros que são 3 ou 5, dependendo do fator R, vai levar uma pancada. Vai. Porque se ele não consegue fazer o fator R, ele vai ficar no Simples e vai comparar aqui fora praticamente quase igual. E leva pancada se sair do Simples.
mesmo com 60% da educação, da saúde, se não tiver muito crédito, vai ter umas que vai perder ainda, mesmo com 60% de redução. Que a gente vê que a diferença é exatamente o que ele falou. É o ISS para o cheio, o IBS. Você paga 5%, você vai pagar o IBS de 20%, 20%. Os dois juntos dá 28%, 29%. Então, assim, já falou, que é em torno de 29%, né? Agora. Já estão dizendo que é 29%. O TCU ele publicou recentemente, acho que foi dia 31 agora, a questão da alíquota não é a alíquota, alíquota de referência, de não foi? referência ainda, A é uma estimada. estimativa, isso, que eles estão fazendo aí com base no que já foi apurado, né? Nesse ano de Isso, 2026, mas estima-se que vai ficar ali entre 27 e 28. Pode ser menos, acho difícil, Acho difícil. né? Mas eu acredito que vai ficar aí em cerca de 28%. 28%. Então, para quem pagava 5%, no máximo, porque ainda tinha alíquota reduzida, dependendo do Tinha 3,65 de PIS/COFINS, que era presumido, né? Dava 8,65. Mas vamos arredondar 10. Para quem pagava 10, vai pagar 28. 18 a mais. Então, assim, e aí vem um lado bom, entre aspas, que você ficando dentro do Simples, como é prestador de serviço, geralmente é fim de cadeia. Você presta para o consumidor final, ainda pode ser melhor você ficar dentro do Simples, não apurar por fora. Mas isso tudo, a gente está falando cenários, mas o que vai influenciar é a ponta do lápis. É a ponta do lápis. E a gente, agora saiu essa alíquota, né, estimada, mas ainda é estimada. A gente não tem nem a alíquota definida e a gente já, em setembro, a gente já tem que fazer a opção. Exatamente. O bom é que você pode desistir. Eu tive com alguns colegas lá na Bahia, em Barreiras, Luiz Eduardo, eu tive por lá, fui mesmo presencial para lá. Aí tem uma pessoa dizendo aqui que é melhor fazer a opção para todos. Porque se você está no Simples, você está no Simples. Chegou janeiro, você está no Simples integral, não precisa fazer nada. Você só precisa ir em setembro se você quiser ir para o híbrido. Tá, então faz logo todo mundo híbrido. Quando chegar em novembro, você faz. Não, gente, peraí, tem consumidor final, não precisa você fazer híbrido. Fica quieto. Você analisa agora aquelas que vende para outras meio de empresas, cadeia, né? Meio não de é? cadeia. E você vai analisar ali aquelas que precisa fazer. E se não der, você tem até 30 de novembro para dar uma volta. Exatamente. Mas vamos supor que você não teve condições de analisar, passou 30 de novembro, vai entrar 27 com um regime regular. Você vai fazer janeiro, levou pau, fevereiro levou pau. Março, corre e pede para sair em julho. Não é semestral? É menos prejudicial. É menos prejudicial. Pelo menos você faz uma coisa com calma, fazendo uma análise Exatamente. real, né? Eu acho que correr assim também. Dentre os prejuízos vai ser o menor. Exatamente. Não é E isso? também a gente não sabe o que é que vem, a gente não pode se antecipar, a gente tem que ter calma. Calma. É ano de eleição, a gente não sabe o que vai mudar, se vão tentar mudar as coisas. Tem muitos candidatos que querem mudar a reforma. A gente não sabe o que é que vem. Então, vamos antecipar, chega lá em janeiro, não dá foi pra nada. voltar. Não dá nada, né? exatamente. Então tem que ter calma um pouquinho, né? E aí, só explicando pro pessoal de casa que é o seguinte, essa aqui é uma conta básica, assim, para ajudar as pessoas que estão muito na dúvida, até o empresário, o contador. Basicamente, existem dois tipos de empresa. Vamos falar um pouquinho de inglês agora. O B2B, que é o comércio para comércio, né? Que é o comércio e o meio de cadeia. Indústria para comércio, comércio para atacadista. Você nunca, mas invariavelmente você vende para o meio de cadeia, para outra pessoa que vai revender. Sim. Geralmente não vende para fim de cadeia. Esse tipo de pessoa, esse tipo de empresário, provavelmente é melhor ficar no regime híbrido, que é apura por fora. Porque você vai receber crédito da cadeia anterior e vai vender com o crédito. Já o B2C, que é para o consumidor final, é importante, é ideal, na verdade, que ele fique dentro do Simples Nacional. Por quê? Ele não vai precisar de crédito para a cadeia posterior e vai vender com um valor menor para o seu consumidor final. Então, a matemática básica da reforma é essa. Então, com isso em mente, você já pode ver essa questão da programação para 2027, né, professor? E já fazer sua adesão aí para setembro escolher e, se der errado, novembro, voltar atrás. Os empresários assim, que trabalham com B2C, que é para consumidor final, eles ficam mais tranquilos, porque não vai mudar para ele praticamente nada. Então, esse pode ficar mais tranquilo. Não vai ter aquela correria. Agora, realmente, aqueles
E a grande maioria é para consumidor final. Os pequenininhos, que não tem nem como operacionalizar Sim, sim. um regime regular, não tem, que não tem estrutura. Sim. A maioria é para consumidor final. Agora, aqueles que é maiorzinho, que vende para outra empresa, que vende para a indústria, aí eles têm que ter uma preocupação para ver os clientes dele, porque se ele colocar por fora, além de ele ter crédito da entrada e dar crédito, vai concorrer com os outros que vão dar crédito a ele. Então ele tem como concorrer. Se ele ficar por dentro, ele pode perder concorrência, porque o outro vai dar crédito e ele perder cliente. Então, esses vão se preocupar mesmo, né? E tem que se preocupar agora, porque 27 está aí, uma CBS em torno de 8,8. Exatamente. E aí quem faz a diferença mais uma vez? Contador, o bom contador. Se você tem um bom profissional junto de você, a dor de cabeça é menor, né? A dor de cabeça é menor. Tá todo mundo passando por essa maré, mas se você tiver um bom profissional ao seu lado, você vai deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. É uma preocupação de muitos. Eu queria a resposta do professor e de Matheus. Quando a gente optar pelo regime híbrido, como é que vai ficar o ISS e o ICMS nessas empresas que optam, que são do Simples, mas optam pelo regime híbrido? Híbrido. Olha, o híbrido, ele é só para IBS e CBS. Dentro do Simples, se você pegar o anexo hoje do Simples para 27, vai ter lá uma coluna CBS e uma coluna IBS com 0,17. E a do ICMS está lá. Se for serviço, está no ISS. Se eu tirar o CBS de dentro do... O IBS é tão pouquinho agora, não vai fazer diferença. Que é 0,1% fora. Sim. Então, quando eu tiro só IBS e CBS. O ICMS continua dentro do Simples, o ISS dentro do Simples. E, logicamente, o ICMS dentro do Simples, a partir de 29, ele vai reduzindo 10% da alíquota. 10%, até 32%. Quando chegar a 33%, desaparece. Então, o que vai acontecer o que pode acontecer de estar os dois fora é se a empresa ultrapassar o sublimite do Estado. Aí o ICMS e o ISS teria que sair obrigatoriamente. Sim. E como eu tirei o CBS por regime regular, ficaria tudo fora. Mas nesse caso é especial. Né? Falando em sublimite, o sublimite que hoje é para ISS e ICMS, que é 3.600.000, ele passa a ser para o IBS. Quem vai ficar no lugar do ICMS não é IBS? Então vai ter sublimite para o IBS também. Pode ocorrer que lá em 33 você esteja o IBS fora, mesmo você no regime integral, ter que colocar o IBS fora, porque você ultrapassou o sublimite. Exatamente. Só complementando aí a boa explicação do professor, é o seguinte: de 29 a 32, a gente vai trabalhar com os dois tributos. Né? Chorando a partir de agora. Então, assim, se hoje a gente já tem cerca de 11 impostos para a gente lidar no Brasil, na forma das 3 esferas, a gente vai ter esse período aí com mais 2. Então, a partir de 29, ISS e ICMS começam a cair, IBS e CBS começam a aumentar. Então, nesse meio período, já é para a gente já estar mais que pronto. Né? A gente, como contador, como empresário, advogado, a gente tem que estar mais que pronto. E arrumar a casa agora, 26, 27 e até 28 ali. Porque quando chegar o período de transição, que aí vai estar pegando ali, que vai ser de 29 a 32, para em 33 acabar em ICMS e ISS, a gente já tem que estar com tudo definido. Então, precisa se arrumar a casa hoje, para que quando chegue esse período de 4 tributos numa operação só, a gente passa com a maior leveza possível, né? Sempre de mãos dadas. Mãos dadas, muito forte. Caminhando ninguém e cantando. Solta a mão de ninguém. E é o pior período que vai ter. O pior período é exatamente de 29 a 32. Quem quiser e tirar a pancada férias... vem em 33, a pancada, porque é 40%, em 33 vai, já 100%. Pula para 100. E é o pior período, principalmente para as empresas aqui de Pernambuco, que tem PRODEP, PROIB, porque esses tributos, esses incentivos, vai embora junto com o ICMS. Então, é uma transição. Se você tiver por fora, você vai entrar no split payment, o fluxo de caixa vai diminuir. Você vai ter que fazer acordo com seus parceiros, porque o crédito que você toma é quando paga, também vai ter. Olha, eu vendo para você, eu tenho um débito. Mas se você não pagar, paga meu débito. Se você não pagar, quem paga meu débito sou eu. Então você vai ter que ter bons fornecedores, bons clientes. Vai ter uma mudança radical até chegar a 33. É mudança de cultura mesmo, de relacionamento de cliente com fornecedor.
E o Estado vai perdendo aquela. Ganhando, né? Porque quando perde o benefício, o Estado é que ganha, né? Ganha, exatamente, Na realidade. arrecada mais. Quem vai perdendo é a coisa. Então, o fluxo de caixa deve diminuir. E eles vai ter que passar aí uma fase, né? Preço de venda totalmente perdido, diferente. porque o ICMS continua por dentro e o CBS por fora. Como é que a gente vai E fazer com esse incorporando a base de cálculo do ICMS. É. Tem Aí é outro. Isso Isso outra aí- discussão que vem Essa aí pela é uma frente. discussão. O que é que acontece? Quando foi votada a emenda, que já vem desde lá de trás, PLP, etc. Isso aí foi uma pauta que foi levantada, né? O ISS e o ICMS dentro da base dos novos tributos. E aí, alguns parlamentares defenderam a retirada disso porque ia onerar mais. Outros disseram, não, mas se a gente tirar, vai reduzir muito o caixa dos entes Exato. federados. Então, do jeito que está hoje, realmente, tributo em cima de tributo, infelizmente, não sabemos se vai mudar. A esperança são essas novas leis, né, as novas leis 214, 227, que vêm para regulamentar como é que vai ser os tributos, mas vai ser um período muito conturbado, né, esses próximos anos. E é aquela coisa, estudar, acompanhar do jeito que dá, todo mundo de mão dada, e feito que você ia falando, quem for tirar férias, tira Acho até... até o final de 2026, talvez. talvez, se você for rápido... 27, eu acho que ninguém consegue tirar Porque 27 vai férias. ser complicado. 28, tira umas 34. fériasinhas e Agora, depois... Matheus, parece que Pernambuco está com essa ideia, né? De colocar. São Paulo também veio com essa ideia. Né? Tem muita... Tem algum estado que não quer, mas parece que Pernambuco está Pernambuco por esse quer. lado, parece que São Paulo esteve, parece que está diminuindo. Teve uma consulta, se não me engano, na Cefaz daqui de Pernambuco. Inclusive, eu escrevi um artigo sobre isso. Que o contribuinte perguntava, até um contribuinte grande, não relembro o nome, perguntou como é que ia ficar, né? Como é que ia ser calculado os novos tributos, inclusive a alíquota teste, se ia considerar ICMS ou não. E a Cefaz, em um comunicado, disse que até em 2026 não vai calcular. Não vai calcular. Agora, 2027, ninguém sabe. Quem sabe? Então, tipo assim, tá todo mundo no mesmo barco. A gente tá esperando regulamentação do comitê gestor, tem alguns colegas lá também, que estão tentando chegar a um consenso onde agrade gregos e troianos, né? Agrade o fisco e agrade também os empresários, contadores, porque a mão de força são os empresários, são os empregadores. Então, tá naquela questão, eu tenho que elaborar uma forma que agrade a arrecadação, mas também agrade quem está trabalhando, quem está ali na ponta. Então, vai ser um período aí muito conturbado, mas que vamos passar, se Deus quiser. Eu tenho um material que foi da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, né, que a gente fala desse IVA, que está todo mundo falando que é um IVA 28, é o maior do mundo, tal. Mas essa reforma tem as vantagens. Primeiro é a legislação que reduz, em praticamente única legislação, né? Ele tira várias legislações do Estado, do município, simplifica. E segundo que é uma não cumulatividade plena, né? A gente só não vai tomar crédito de produtos que é de uso pessoal. Não é? Até porque hoje já não é. Já não é. Já não deve. Já não tem que ser, já não tem que ser. Não deveria nem comprar pela empresa, né? A empresa do lucro real é indedutível. Mas se é que parar isso, os produtos que não dá crédito, os produtos são indedutíveis para o lucro real. Porque não é, o pessoal não pode deduzir do lucro real. Então, assim, e o preço, que hoje é por dentro e vai ser por fora. E a Federação da Indústria falou exatamente desse preço. Que eles fizeram lá um cálculo, o ICMS com o PIS e COFINS lá, por dentro, dá 40%, meu amigo. Dá De 40% imposto dentro do custo do preço E se você que você pegar um paga. imposto, por exemplo, a gente comprou o produto hoje por 10. Se a gente disser que tem 20 de ICMS e um de 10 de PIS e COFINS, não cumulativo, Sim. dá 30%. Se a gente tirar, a gente vai lançar na nossa contabilidade. Quanto é o custo do produto? 7. PIS e COFINS recuperar, né? 10 e 20 mil de ICMS. Sim, Então o produto valia 7. exato. Aí se eu for vender esse produto hoje, se ele realmente vale 7 e eu botar 30%, não é 10, é 9,100. Você vê que por fora. Então eles disseram, mesmo a conclusão lá da federação foi, mesmo sendo considerado o maior IVA do mundo, Mas vai ser bom existir, para as né? indústrias do Rio de Janeiro. Foi essa a conclusão deles. Vai existir uma redução aí, né? Exatamente, porque hoje a gente vive num sistema tributário que, infelizmente, ele não é transparente.
Aqui em Pernambuco, eu acho que a alíquota estadual está cerca de 20,5%, né? Certo. Só que quando a gente vai para a ponta do lápis, a gente descobre que não é 20. Não é 20. Porque por ser por dentro. Exatamente. Que, inclusive, eu tive um professor que estudou com um professor dele, que foi um dos caras que não criaram, mas que participaram da Constituição de 88. Ele disse, a gente fez dessa forma o tributo ser por dentro, porque a gente vivia no país um período muito difícil e que os estados precisavam de dinheiro. Então, imagine uma época que estava muito conturbado, que o país estava precisando de caixa, a gente dizia assim, olha, eu vou botar 30% de alíquota. Não rodava. Então, o que é que eles fizeram? E aí, muito inteligentemente, né, fizeram a sistemática de tributo por dentro, que para a época fez sentido, mas que hoje a gente não pode Ninguém ter sabe assim. o que paga. Exatamente. Hoje, né? Então, um dos princípios da própria 132 da emenda constitucional é a transparência. O que a gente precisa saber o quanto a gente está pagando para que a gente, como cidadão, cobre os nossos parlamentares. Olha, eu estou pagando um dos maiores tributos da atualidade, mas eu quero que você utilize isso para calçar a rua, para a educação, para a saúde. Segurança. Entendeu? Né? Então eu estou pagando. Agora eu vou cobrar. Porque antigamente, não, estou pagando 20%. Mas, meu amigo, você está chegando quase em 30%. Então agora você vai saber que você está pagando 30%. E aí mexe Ponto aonde? de- No órgão mais Sensível. sensível da pessoa, que é o bolso. É o bolso. Então, tem que ter a transparência e a reforma vem, como o professor falou, não só com pontos negativos, mas com pontos positivos também. Agora a gente não sabe como essa população nossa vai. Imagine você vai aqui no mercadinho que está no Simples Nacional, integral, vende para o consumidor final. O Simples é por dentro, não precisa destacar IBS, CBS. O imposto é por dentro. Então tá ali, boludo do posto e tal. Você vai no supermercado, que é lucro real, lá está descartado o imposto por fora. Aí o consumidor final olha assim, esse aqui está cobrando, e esse aqui Não tá. vai dar uma. Vai no consumidor, vai a cabeça sim. do consumidor final Principalmente vai dar aquele menos trabalho. entendido, vai ficar assim, "Oxe, esse cara tá me roubando." Então eu não vou comprar mais aqui não. Exato. Veja como é, porque o Simples ele é um tratamento especial. Tem que ser. Especial. Tem que ser. Então, resumidamente, para a empresa do Simples, não interessa apenas saber quanto ele vai pagar, vai recolher. Vai interessar a gente saber de quem ele compra, para quem ele vende, se o seu comprador vai precisar de crédito, né, se ele valoriza ou se ele precisa de crédito. E é um caso que tem que ser estudado atividade por atividade, negócio por negócio, porque às vezes mesmo a atividade sendo a mesma, a depender do tamanho do negócio muda. O custo de aquisição muda. Até os seus clientes mudam. Se eu tenho vários clientes pequenos, pode ser que eles sejam simples também, não vai fazer tanta diferença. Agora a gente sabe que tem muitas empresas pequenas que só tem um cliente, que é grande. Então, né? Aham. Então, se um cliente que é 90% do faturamento, então se ele não se adequar, se ele não for, por exemplo, para o regime híbrido, fecha a porta. Ok, pronto. Fecha a porta. Agora, eu mesmo cliente, mesmo produto, aliás, com o mesmo, mas esse aqui compra muito com custo, nota. Esse aqui não compra. Então, esse aqui vai sofrer, esse Vai. aqui não vai. É o mesmo produto, tudinho. Mas a estrutura de custo também prevalece. Não é só o cliente, não. A estrutura de custo. Tem que aprender a comprar com nota para tomar nota. Se não tiver, vai Senão não vai sofrer também. aproveitar do benefício que é o crédito. Que é o crédito. A que agora é reforma físico. tributária está obrigando todo mundo a se organizar, Inclusive, né? o Felipe Guerra, ele tem uma planilha do Simples, Sim. de profissional contábil, que ele bota no custo o que a gente deixa de tomar crédito para comparar. Sim. Que a gente não compra, Aham. aí ele diz que aquilo é custo, então influi no nosso preço, ele bota como custo. Não, aí quando eu fui explicar, o cara disse, mas por quê? Não, porque quando a gente está fora, isso aqui é crédito. Ele está jogando no custo porque você gastou e não se recuperou. Quando você está no regime regular, aquilo ali vai ter um crédito para você. Então não é todo o custo que você gasta. Então você vê que ele já pensou o quê? Quando você comparar, você pode dizer, olha, o que eu não tomo crédito é custo meu, altera meu preço. Isso. Altera meu preço. Meu custo é maior, eu não tomei crédito, meu custo é maior, meu preço vai ser mais caro. Tá? Para prestador de serviço, tem um questionamento aqui.
que hoje muitas pessoas, a gente recebeu aqui Kleber Dias e falou muito sobre precificação. E um ponto que ele falou muito sobre, hoje, muitas empresas copiam o preço do concorrente. Não é isso? Meu vizinho, meu concorrente cobra 10, eu vou botar 10 aqui também. Mas o custo do seu concorrente foi um, e o seu é outro, totalmente diferente. E agora, na reforma, com essa questão de crédito, quem está tomando crédito, quem não está, vai impactar mais ainda. Demais. Costumam divergir, né? Exatamente. E essa questão foi bem falada, porque essa, vamos dizer assim, precificação predatória só tem a afastar o bom empresário. Por quê? Fulano pôs R$10, então eu vou ter que vender também, eu ponho 10. Mas muitas vezes, fulano está sonegando. Fulano não emprega pela CLT, fulano compra mercadoria meia, e aí eu, que sou um bom empresário, que compra as coisas tudo certo, que tem minha parte trabalhista ok, eu não consigo né, alcançar aquele preço. Aí muitas vezes eu ponho o valor que o fulano está fazendo e eu quebro. Né? Então é uma conta que é predatória para o bom contribuinte, o bom empresário. Então agora mais que nunca vai ser provado que se você não fizer conta, aí sim você vai fechar. Você vai fechar e isso vai ser, entre aspas, normal para as pessoas que não tiverem essa sensibilidade, né, de ver o quão é importante você gerir o negócio. Você não só fazer o negócio, vender ou fazer um serviço, mas você gerir, você ser um gestor, né, um empresário, seja você no ramo fiscal, no ramo contábil, você gerir a empresa. E gerir a empresa tem que ter um auxílio da contabilidade do contador. Não tem informação melhor da contabilidade para gerir uma empresa. Não tem informação melhor que a informação contábil para gerir negócio. Não tem, gente. É porque eles não conhecem, eles não sabem quanta informação a contabilidade pode dar para eles. Eles não tem. Quando a gente está doente, procura quem? Um médico. Aí a minha empresa nem está doente. Eu só estou existindo. Eu vou precisar procurar quem? O profissional, que é médico. Médico das empresas. Entendeu? Exato. É um investimento. É aquela questão que você paga aqui e vai ter o retorno lá na frente. A reforma ela vem para isso. Não só, como diz o nome, não é só uma reforma tributária, é uma reforma de costumes, de cultura, e para saber que realmente o contador ele tem o seu valor e agora, se não vai ser por bem, vamos dizer assim, vai ser por, entre aspas, mal. Na marra. Né? Vai ser na marra. Vai ser na marra. Porque quem não investir, seja como contador, como profissional, seja como empresário, infelizmente vai sucumbir. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o empresário que está nos ouvindo e também para o contador que ainda não está se preparando. O empresário, eu acho que o empresário brasileiro, ele deveria ter mais, assim, chamar ele para ter um cuidado maior com a empresa dele nesse momento de transição, olhar mais para a gestão. Porque eu acho que o empresário está muito preocupado em vender e jogar o produto dele para... Mas aí, quando esse dinheiro é vendido, que esse dinheiro chega na empresa, ele tem que ser bem administrado. Olhar para os custos dele, analisar custo e receita, porque às vezes, é como a gente falou aqui, a receita está entrando, mas os custos estão tão altos que está absorvendo a receita, e ele pode diminuir o custo. E, lógico, eu acho que, olhando para um lado fiscal, eu acho que as fiscalizações do Estado, do município e da União, como vão ser, compartilhadas, ela vai ter um olhar muito diferente. Então, aqueles que fazem aquela jogadinha, eles tentam diminuir isso, porque vai ficar mais visível nesse sistema, porque todo documento fiscal vai passar no sistema. Vai ficar difícil da gente esconder o que está acontecendo. Agora a gente esconde aqui, esconde ali, mas quando até um aluguel vai passar no sistema, então tudo vai passar no sistema, vai ficar mais fácil do fisco enxergar. Então, diminuir isso aí, buscar mais crédito com nota e fazer essas coisas. E o contador, eu vou dizer assim, como contador, né? A gente tem que ter esse cuidado de informar os nossos clientes que a mudança está chegando, de trazer ele e fazer com que, induzir ele, que ele entre também na reforma, que ele, junto os dois, trace projetos para 27, para 28. Porque é necessário que o contador consiga induzir ao cliente a vir com ele. Porque ele sozinho não consegue fazer.
E eu vou dizer aos meus contadores, amigos aí, a gente precisa também cobrar os honorários justos para a gente. Tá? Se a reforma vai dar muito trabalho para a gente precisa também cobrar esses honorários da reforma. Coisa extra que vamos ter que fazer. Né? Os honorários contábeis do dia a dia, sim. Mas o que vem por fora, a gente precisa aprender a cobrar isso. Porque a gente não sabe cobrar. Os advogados cobram com facilidade. É tão E os fácil. clientes pagam com facilidade. Então a gente precisa, gente, vamos fazer. Mas vamos também saber cobrar, saber induzir e mostrar para eles que a reforma está aí e que a gente pode ajudar. Que nós podemos ajudar eles. Minha mensagem para o empresário é que ele mude a cultura, mude a visão de que é uma despesa investir em contabilidade, investir num bom profissional, e saiba que é um investimento, né? Literalmente é uma coisa que você não vai ter a preocupação de estar, será que eu estou vendendo um bom preço? Será que eu estou vendendo um preço a mais, a menos? E também de manter a escrituração fiscal e contábil, trabalhista evidentemente também, de uma forma com que você não vai ter surpresas. Como eu disse, todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós estamos remando a mesma maré. Mas um bom profissional, um profissional que se qualifica, faz a diferença. E feito o professor falou, a gente como categoria contábil, a gente vai ter que saber cobrar. Por quê? Para eu me destacar, para eu ser um bom contador, eu vou ter que estudar horas a fio. Eu vou ter que ir ali, fulana é de tal ramo, mas vende assim, então eu acho que vai ser desse jeito, lápis na mão, e vai fazer toda aquela contabilidade. Isso exige tempo, exige também remuneração. Então, quando o seu contador chegar e dizer assim, olha, a gente vai ter que, até por causa da questão que a gente vai ter que precificar também com base na reforma. Sim. Não entenda como uma despesa a mais, entenda como um investimento. Porque quando você tem um bom contador, você sabe que não vai ter preocupação. Já para os contadores, eu digo que se qualifiquem, busquem, tem muita forma, apesar de toda essa zona cinzenta, tem muita forma de se qualificar, de melhorar a sua prestação de serviço e ser destaque, porque você sendo destaque, você consequentemente vai ser lembrado e vai ser requisitado ainda mais. Então não deixe de estudar, desde da faculdade a gente aprende que seremos sempre bons estudantes, para sempre estudantes. Então agora mais que nunca é o momento da gente estudar e fazer a diferença. Então é isso. Cobre o que você tem como o seu real valor. E aí a gente não vai fazer aquilo que a gente está falando aqui agora, né? Fulano cobra X, então eu vou cobrar X. Se valorize. Por quê? Quando o cliente for para fulano, que cobra metade do seu, e der errado, ele vai vir para você. Aí você vai poder cobrar ainda mais, pela sua qualificação. Então essa é a minha mensagem. Que bom. Chegamos ao final de mais um episódio da Capicast. Quero aqui agradecer ao professor Israel, a Matheus pela presença, de ter contribuído grandemente com esse debate. Dizer à população, aos empresários, que o Simples Nacional não vai morrer, mas nada será como antes, né? Esse é o momento da gente se organizar, da gente revisar nossos fornecedores, para quem a gente vende, a nossa precificação, para continuar no comércio, para não perder competitividade, né? Quero agradecer grandemente ao Porto Digital, que nos possibilita estarmos aqui, e mais uma vez dizer que estamos aqui comemorando os 50 anos da CAP. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Obrigada aos nossos convidados. Ótimo.